Então, boa noite a todos que estão aqui, muito bem-vindos, as pessoas que estão aqui pela primeira vez, né? A Leila, a Eliane, o Fernando. Toda última quinta de cada mês, a ABRAP convida uma pessoa, né? Para ter uma fala com a gente, né? No grupo dos estudos da ABRAP. E esse mês, nós temos o prazer de receber o Arabutan, né? Ele vai falar desse livro que ele produziu, a partir das pesquisas dele, e vai falar para nós, então, um pouco de você, Arabutan. Você fica à vontade, né? Vai falar um pouco de você, vai falar dessa produção, como é que nasceu, como é que foi o processo de nascimento desse livro, né? Quais são os conteúdos assim interessantes para que as pessoas tenham essa curiosidade de ver esse livro, né? O estudo que você fez, ok? Então, a palavra agora é sua. Esteja à vontade. Bem, a irmã Edna, aos que estão presentes, primeiro o nosso agradecimento pela deferência e pela oportunidade da gente poder expor, discutir, criar um processo de ir e vir de informações que nos fortaleçam dentro da doutrina espírita. Agradecemos a oportunidade de estarmos juntos nesse processo. O falar sobre o livro dá a impressão que eu sou um autor quanto mais, mas não é isso, não. Esses livros, ou cartilha, como eu prefiro chamar, eles vieram ao longo do tempo sendo amadurecidos na necessidade que nós tínhamos, participando dos grupos junto a várias casas de oração. André Luiz, Humildade, Amor e Luz, Fé, Amor e Caridade, as Mocidades Espíritas, a transição que nós tivemos dentro do viés mediúnico da Umbanda, a própria Mocidade Espírita. E nesse embate que nós tínhamos através dos estudos, de conflitos, muitas vezes, confrontos de ideias e posições junto às explicações que a doutrina espírita produz, nós vimos que havia necessidade de um ordenamento, porque a partir de um determinado momento da minha vida espírita, vamos dizer assim, eu passei a me dedicar mais, por questão de portar um determinado tipo de mediunidade, aos trabalhos mediúnicos. E estive ajudando aonde eu podia ajudar. Gotas de Luz, eu me lembro bem, um centro lá no... Como é que chama aquele Mário Covas. E a gente observava que a maioria dos médios que atuavam junto a esses grupos na área mediúnica eram pessoas de formação cultural humilde. Hoje eu tenho cristalizado em mim ensinamentos e aprendizados que eu deixei passar batido. Das velhinhas antigas que benziam, das saídas furtivas, às vezes, do meu pai para ir a um centro espírita, depois que ele começou a me levar, eu chegava lá, tinha 22 anos de idade, era tudo cabeça branca. Então, a observação disso, e depois dirigindo algumas oportunidades nos trabalhos mediúnicos, nós víamos a dificuldade que os médiuns tinham em relação a um aproveitamento melhor do dom, como é chamado, como é colocado popularmente. E isso dificultava um pouco aquilo que nós entendíamos como
digamos assim, uma produtividade dentro das nossas tarefas mediúnicas. A maioria dos centros não se preocupam muito com essas avaliações. Não é uma crítica que a gente faz, mas a maioria são direções monocráticas. Então, se estabelece dentro de um pensamento de quem é o diretor, quem é o presidente da época, e normalmente essa sucessão só se desfaz de ser sempre quase que o mesmo grupo ou o mesmo presidente quando desencarna. Então, incrustava nos grupos determinadas informações que nós não conseguíamos encontrar explicações que justificasse o exercício daquela forma junto aos princípios da doutrina espírita. E, ao longo do tempo, a gente escrevia. Aí, meu pai me escalava para dar as aulas à noite lá no Humildade, Amor e Luz, porque o André Luiz nasceu de um ramo do Humildade, Amor e Luz. O José de Anchieta também, com a dona Ida, o Ana Nery também. Vários centros nasceram daquele núcleo que era o Humildade, Amor e Luz, que funcionava ali na José Antônio, perto da antiga feira, né, que a gente falava. E como nós não tínhamos, na época, material, como hoje, a facilidade é imensa, né, haja vista a mídia, nós dependíamos muito da Federação Espírita de São Paulo, que é a primeira federação que publicou cartilhas ou apostilas a respeito do estudo da mediunidade e o seu desenvolvimento. Não se usava a expressão educação, que eu acho bem mais adequada, né? Ela educa aquilo que já temos em nós em termos de desenvolvimento, né? Então, o termo educação mediúnica se ajusta melhor à ideia do estudo da mediunidade. E o velho me obrigava a ler. E, naquela época, quando a gente conseguia algum material, a Jerusa tinha um tio, que é o Job Pitan, que trabalhava na federação. Então, ele pegava aquelas apostilas e mandava para nós. Eu tinha que datilografar no stencil, rodar e montar as apostilas para entregar para o pessoal, e o velho conferia tudo nas aulas. Meu pai, eu na época era professor de matemática e história, né? Então, a gente tinha já aquela corrente que nos empurrava para a área da educação. Não com a tecnologia, a profundidade, a metodologia que se tem hoje, que é um alcance bem maior, mas aquilo que se necessitava na época é que nós usávamos o flanelógrafo. Não sei se vocês se lembram, mas o flanelógrafo era aquele quadro com aquela lã, né? E a gente ia dando a aula, pregava as coisas ali, colava nas figuras uma lixa nas costas para ir dando sequência, aquela coisa toda. É um PowerPoint rústico, eu diria. É o nascimento do PowerPoint, então. O rústico. Quadro negro nem se fala. Meu pai era tão fanatizado com a questão de estudo, ele mandou fazer lá na Humildade, Amor e Luz um quadro negro que pegava a extensão de toda a parede, né? E isso foi nos educando para desenvolvermos uma atenção maior em relação aos ensinamentos, aos estudos, ao conhecimento espírita. Tanto que o primeiro livro, fora o Evangelho e o Livro dos Espíritos, que meu pai pediu que eu lesse, o primeiro livro que ele me deu chamava-se Libertação. Olha, muita gente começa pelo Nosso Lar, hoje tem uma sequência, né? E as obras de André Luiz não têm sequência. Qualquer obra você inicia e tem uma vantagem. Apesar das ligações entre capítulos, eles são intermitentes, certo? Então, cada capítulo você vê casos, explicações, orientações diferenciadas.
como diz, é notável a gente observar como essas obras vieram através de Chico Xavier, de uma maneira, digamos assim, didaticamente falada, colocada, de uma maneira tão fácil. Assuntos difíceis, assuntos que exigem, às vezes, certo conhecimento, digamos assim, técnico ou científico, mas absorvido com uma certa facilidade, seja a faixa e o apresentador do assunto utilizar para se fazer compreendido. Então, essa atmosfera em que eu me envolvi, eu questionava muito a questão de como aproveitar melhor os trabalhos mediúnicos, principalmente uns 15, 20 anos para cá. Por quê? Se nós olharmos as obras de Kardec e no Obras Póstumas, a gente observa que Kardec teve um cuidado muito grande em definir ali no capítulo 5, que fala sobre a formação das sociedades espíritas, que o objetivo principal de um centro espírita chama-se assistência espiritual. Ele não se contrapõe a uma assistência pontual material. Mas a maioria das casas de oração, eu não sei porquê, colocam geralmente na formação cultural dos frequentadores, daqueles que são espíritas e os que vão se tornando espíritas, a ideia de quanto mais caridade fizer, melhor. Só que proporciona muito mais a caridade material, que é mais fácil. Bate na porta da minha casa, alguém está com fome. Eu estou com fome, o senhor não tem um prato ali na cozinha junto, comidinha. Às vezes, quando a gente é mais aberto espiritualmente, você abre o portão, vai com Deus, pode até mentalmente fazer uma prece, mas não acontece isso com muita facilidade entre nós espíritas. Raramente a gente toma essa atitude, lembra de tomar essa atitude. Então, entregamos o prato. Oh, meu Deus, mais um pagamentinho dos juros que eu estou devendo no meu crédito e débito lá com a espiritualidade. Mas quando se fala, e eu estou falando a um grupo que abriu as portas e que eu teria, se houvesse tempo ainda na minha vida, um interesse muito grande em aprender e ser, são os psicólogos, que lidam não com a roupa que a pessoa precisa para o frio, com a comida para a sustentação do corpo físico, aonde infinitas e infinitas ONGs e outros grupos de caridade o fazem com bastante eficiência. Mas o papel principal da doutrina espírita é lidar com a mente do indivíduo. Os transtornos, os toques, as obsessões, os conflitos, os confrontos, aonde Joana de Ângeli, pelo estudo que vocês desenvolvem, marca e racionaliza bem o que pode ser aproveitado. E isso, não acontecendo nas casas espíritas, me incomodava. Eu tive no Rio Grande do Sul visitando alguns centros espíritas, trouxe de lá algumas luzes. Lá, por exemplo, o grupo de tratamento das famílias, não é do dependente químico. Tem o dia marcado aonde pessoas habilitadas, psicólogo, médico, espírita, toda semana está lá para atender. Separações de casais, adolescentes rebeldes. Hoje, essa modernidade que nós vivemos exige que haja uma modificação nas casas de oração, no seu tipo de atendimento. O passe passou a ser um placebo. Herculano Pires, aquele lá de Bauru, faleceu há pouco tempo. Como?
Miranda, o Hermínio de Miranda. Não, o Hermínio C. Miranda, mas eu digo o Paulo... eu vou me lembrar o nome. Eles mostram e demonstram que essa tradicionalidade e a relutância em se adaptar às novas exigências, digamos, dessa realidade evolutiva que nós estamos passando, certo? Impede de um serviço melhor em relação ao tronco, a vértebra principal da doutrina, que é a mediunidade. Tira-se a mediunidade, não existe doutrina. Porque a tese principal da doutrina espírita que a sustenta é através da mediunidade. Ela é esclarecida através da mediunidade. Kardec foi despertado para a doutrina espírita através dos fenômenos mediúnicos. Digamos assim, a comunidade científica foi à discussão através daquilo que o fenômeno mediúnico revelou. E quando ele diz que o papel da doutrina é esclarecer, assistência espiritual, o que é? Eu vou preparar um chá de fluido verde para dar para uma pessoa que vem lá em busca de um conflito que está com a família, ou com o filho, ou mulher com marido, marido com mulher. As coisas pessoais nossas, lá dentro de nós, que nos leva aos toques, aquelas obsessões compulsivas, nos leva às depressões, nos leva ao autocídio, como diz Manuel Filomeno, e que nos concitou a explicar se há diferença entre suicídio e autocídio. Há diferença? A doutrina está aí para explicar. É um termo que apareceu agora, há pouco tempo, dentro da doutrina espírita, através da obra psicografada por Divaldo. Então, todas essas análises... Então, nós íamos num lugar, falávamos em chakras, falávamos... Duplo etérico, até pouco tempo, era rejeitado pela maioria dos estudiosos nos centros espíritas, o termo duplo etérico. Eu me lembro que me estigmatizavam, né, quando eu falava sobre isso. E nas entrelinhas das obras de André Luiz, as referências ao duplo etérico, aonde residualmente nós juntamos as nossas energias vitais, que são contadas cronometricamente, como diz Emmanuel, que no momento em que aquele relógio de areia se esgotar, as nossas energias vitais se esgotam e nós estamos na hora do nosso desencarne, do nosso chamado. Mas também ensina que essas pessoas que se encontrarem nesse ponto podem receber um acréscimo de areia nessa ampulheta, através de doação de energias vitais, que pode aguentar mais uns minutos de vida, mais uns dias, mais uns anos, não sabemos. Onde a doutrina espírita, na casa de oração, gera uma praticidade do uso desses conhecimentos. Vocês que estão aí presentes, me apontem uma casa de oração, fora a panaceia normal, daquilo que chama de cura, que me permitam a colocação, mas sou muito franco nesse sentido e aberto à discussão, uma panaceia de cura que inexiste nos próprios médiuns que são induzidos animicamente a pensar que assim é. O que é um médium com essa capacidade? Haja visto o que aconteceu as passagens João de Deus e tantos e tantos e tantos.
E isso nos deu uma preocupação, a necessidade dos agrupamentos mediúnicos conhecerem o básico prático. O que, para quê, como devo fazer. O que é isso? Para que serve isso? Como eu devo fazer para que isso aconteça? O objetivo é esse. E, dado as orientações no campo mediúnico, elas são dispersas em várias obras. Querem conhecer realmente os acontecimentos em torno dos fenômenos mediúnicos, através de uma pesquisa como fez o William Crookes, com aquela médium de materialização, que esse livro foi traduzido pelo Wallace aqui no Brasil. Leiam, porque o Pentateuco Espírito, chamado Pentateuco, as 5 obras espíritas, ela é um resumo, ela é sintética de tudo aquilo que Kardec indagou aos espíritos. E conseguiu uma proeza, Kardec, e estava predestinado para isso, colocou o máximo que podia e ainda não alcançamos o conteúdo desse Pentateuco. Mas, na realidade, a parte analítica está nas obras da Revista de Estudo Psicológico. Olha os psicólogos aí. São 12 volumes, 144 publicações, 12, uma por mês era a revista sair. Cada ano, 12. 12 anos, 144. Ali ele descreve um fenômeno interessante que pouca gente conhece. Uma epidemia, uma pandemia na cidade, adivinha do quê? De obsessão. A cidade toda tomada por obsessores, a cidade toda contaminada através da mediunidade da população da cidade, na sua totalidade, envolvida por espíritos obsessores. E ali Kardec foi chamado. Depois da Igreja Católica, depois foram lá bruxos, mas não sei o quê, mas não sei o quê, não sei o quê. Kardec esteve lá. E aconteceram em 5 cidades na França. Ali é o laboratório. Esse 12 volumes. Dos estudiosos da doutrina espírita, quem é que os leu? Então, esse aspecto sobre o culturalismo espírita prevalece muito nas nossas casas espíritas, que, me perdoem a análise, não o faço aqui com intenção de cutucar, machucar, desprezar, menosprezar. Não, não é isso, não. É uma análise nua e crua. Nós nos tornamos assim. Precisa estudar, matricular, mas não cria um processo de dizer o que eu faço com esse conhecimento. Psicólogos, professores, aqui tem mais outros profissionais liberais, fazem uma faculdade para aprender o que vai fazer lá fora, em benefício dos outros. Na doutrina, a gente entra ano, sai ano, volumes e mais volumes. E acho que a Federação Espírita Brasileira faz um trabalho maravilhoso dessa divulgação, disseminação, haja visto como a doutrina hoje é olhado. Acabou. Mas o material oferecido tem que ter pessoa muito preparada para digerir esse material e entregar mastigado para quem está estudando, entra na doutrina hoje. Para quem é médium, que já está batendo com a cabeça nas paredes, jogado para cá e para lá, com indícios, vamos dizer assim, sintomas de mediunidade ostensiva, tem que esperar 2 anos de estudo para poder sentar numa mesa para educar. No meu tempo, falava desenvolver a sua mediunidade. Não é justo.
Porque se bateu na porta da doutrina, pronto-socorro primeiro, depois interna no hospital. E não adianta oferecer, mas ele vai lá trabalhar na comunidade, dar comida, fazer sopa. Ótimo, tem o seu valor, não tenha dúvida nenhuma. Mas aquela pessoa que precisa do acudimento, precisa de orientações, e não adianta falarmos na linguagem erudita da doutrina. A doutrina tem a sua estrutura. Traduz tudo para o mais simples, para ele saber exatamente como lidar com aquela modalidade mediúnica que ele é portador. Se, de repente, através, aí sim, da educação, desaparece a modalidade, que bom que fique o equilíbrio e o conhecimento que aquela pessoa adquiriu de como combater aquilo, aquela obsessão, que podemos até dizer aquela doença espiritual. Então, esses fatos, e a gente vendo, eu não sei, eu talvez seja intempestivo, não sei como me colocar dentro desse contexto, né? Há uma passividade nessas ações junto às casas espíritas. Eu já fui em casa espírita, eu tenho 79 anos, desde os 22 frequentando a doutrina espírita. Então, eu tenho quanto? 57 de vivência junto a conhecimento e práticas espíritas. Mediunidade, sempre que eu pude, coloquei em exercício, e estou em exercício com ela. Perguntei à casa de oração, está aqui alguns do grupo, o que se faz com os médios que já terminou o ESD 1, ESD 2, ESD 3, mediunidade 1, mediunidade 2 e qual aquele avançado? Está explodindo de mediunidade. Porque a mediunidade tem essa vantagem. Ela é orgânica e o próprio organismo reage ao não uso adequado dela, ocasionando doenças na área mental e doenças na área física propriamente dita. Não, mas para frequentar os trabalhos de desobsessão, desenvolvimento mediúnico, precisa ter aí uma frequência de 2 anos de estudo e 10 anos na casa. Parece até que se apropriam de uma coisa que já vem conosco. Porque a mediunidade ela está enquadrada dentro do 6º sentido, vamos dizer assim. Estruturalmente, pelo que a doutrina coloca hoje, graças ao encontro com a ciência, medicina quântica e outros fatores, né? Os acontecimentos daquelas águas cristalizadas através do som com aqueles japoneses. Lá nos Estados Unidos, utilizando as forças, as energias da natureza, criando modificações nos quadros clínicos dos hospitais, coisas que André Luiz já colocava nos seus livros em 1932. Então, isso tudo nos levou a um livrinho, uma apostilinha simples. O que é a mediunidade, os padrões de mediunidade. Fala-se em chakras, fala-se em centros de força. Aí, quando fala-se em chakras, o pessoal vem com aquela ideia, não é preconceito, como é que chama aquela? Yoga. Falo, meu Deus, se para ter mediunidade eu preciso aprender a fazer contorcionismo, eu não vou frequentar uma mesa de
desenvolvimento mediúnico, eu vou para uma academia de ginástica. Não, porque a meditação me leva ao estado alfa, não sabe, a pessoa não sabe. Aquele espírita não sabe nem o que está falando. E isso forma uma linha muito comum nessa universalidade das casas de oração. Não estou falando aqui como um revoltado, um revolucionário que veio trazer coisa nova. Não. Eu reclamo é da não oportunidade de discussões de como fazer melhor, como otimizar a nossa mediunidade para atender melhor o necessitado. Como nós otimizamos a assistência material. Quantos grupos de senhoras caridosas se desvelam em fazer casaquinhos para recém-nascidos de adolescentes grávidas, consertar a roupa que vai ser doada, competição entre aqueles que gostam da cozinha, quem faz a melhor sopa para dar para os necessitados. E nós, na responsabilidade maior que é de uma casa de oração, que é a assistência espiritual, e que você só dá através da transmissão de energia, entre aspas, paz, através da mediunidade. O que nós fazemos para melhorar o nosso produto para ser oferecido aos espíritos dos encarnados? Essa era a questão. Como não tem faculdade, como não existe pós-graduação, como não existe doutorado dentro da doutrina espírita, nós temos que pegar, somos responsáveis nesse sentido, todo esse contexto, toda essa avalanche que nos foi oferecida e nos deram tempo e mais tempo, séculos, transformá-la numa linguagem deglutível, vendo que quem se inicia no campo mediúnico, no campo espírita, é ignorante. Pode ter cultura, pode ter o diploma na parede, mas é ignorante. E nós que somos detentores de algumas letrinhas, vamos alfabetizá-los nessa área. Não adianta despejar. Eu vi aí as duas apostilas da Federação Mediunidade 1 e 2, expressões, termos, explicações inacabadas. A coisa se tornou tão intelectualizante dentro das casas espíritas que não, nós temos que terminar a obra de André Luiz esse ano, uma vez por semana, 52 aulas. Quando você passa anos lendo a obra e tem dificuldade para entendê-lo. Aprender o que o André Luiz escreveu essas 16 obras dele a troco do quê? Para quê? 13 livros sobre a escola mediúnica dele, que ele frequentou, registrou o que ele aprendeu, o que ele teve como médico, aprender sobre mediunidade. 13 obras. Entregou para nós. Para quê? Eu li Nosso Lar. E daí? Se eu perguntar a um espírita estudioso, gosta de ler. Por falta de praticidade, o que fazer com aquilo? Li o Nosso Lar. O que eu faço com aquilo que está lá? Mas fomos aprender. Quando André Luiz colocou a mão no copo de água, ela se tornou esverdeada. Quando ele colocou a mão na barriga daquele doente no hospital, e apareceu as vibrações azuladas. Quando André Luiz quis saber o porquê daqueles canhões magnéticos nos muros do Nosso Lar para impedir a invasão daqueles que praticaram o aborto aqui na Terra, a invasão dos espíritos negativos. Ora, canhão magnético? Cadê a bondade dos espíritos
que nos proíbe que se levante a mão? Como entender uma passagem dessa? Quando André Luiz quis, no Libertação, e também Entre o Céu e a Terra, lá com Saldanha, através dos seus mentores, que eram o Gubi e o Alexandre, quis acudir uma série de espíritos que ele viu arrastando nas ruas daquela cidade espiritual lá, aonde reinava o Papa Gregório, e que o Gubi falou para ela: André, não é hora, eles não estão prontos. No pensamento de André, passou a falta de caridade e de piedade do grupo conduzido por Gubi. Foi quando o Gubi, numa prece, fez a colocação para André do porquê que ia gastar. Aí vem ao encontro daqueles dizerem: não se atira pérolas aos porcos. Quando a gente fala dessa forma, dá a impressão de uma agressão. E, na realidade, se relaciona ao seguinte: a pessoa não está pronta para ouvir. Então, essas coisas que nós tivemos a oportunidade de ir estudando, analisando ao longo da doutrina, desses anos nossos, nos deu uma margem boa de segurança de que não que estamos no caminho certo, isso é difícil de dizer e cada um tem o seu viés encarnatório, mas uma segurança em relação à verdadeira aplicação dos princípios doutrinários, cada um no seu viés. Se aquele que nasceu é para ser como é que fala? O acudidor dos problemas de ordem material, construindo casa para quem não tem, dando roupa para quem está sem roupa, dando comida para quem está com fome. Mas, quando focamos a casa de oração, qual é o objetivo principal de um centro espírita? Qual é? Eu sempre digo, gente, para acudir, vamos fazer a nossa parte na medida do possível, porque é fácil. Uma roupa, separar um sapato, uma feira. Nós vivemos e precisamos de ir a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Só que o centro espírita é a Deus o que é de Deus. E essas descobertas foram fazendo com que a gente modificasse um pouco a forma da gente pensar. E, como diz, dando uns minutos para vocês falarem, eu tenho um problema de compulsão em falar. A turma minha que está aqui dá até ri quando fala, porque eu tomo conta da palavra e é uma compulsão, e é um erro, é um defeito que eu tenho. Mas o que eu digo é o seguinte: eu agradeço, por exemplo, a Casa de Oração. A Jônia, quando nós expusemos, ela não decidiu que nós criamos um grupo de trabalho diferenciado lá no Humildade, Amor e Luz. E migramos para o Maria Modesto. Nos aceitou, nos permitiu viver a experiência. Já vai para 8 anos. Só no Maria Modesto Cravo, o nosso grupo, atua na área de assistência espiritual. É isso aí, gente. Eu estou aberto aí a qualquer indagação. Eu sei que eu picotei demais a informação, não tem uma sequência temporal, mas eu estou falando de coração, aproveitando essa chance que vocês nos deram. E eu tenho uma vantagem, me debruçando nos ombros dos psicólogos. Eu não tive chance de ir até vocês. Agora vocês me deram, é online mesmo que eu estou botando as minhas coisas, minhas neuras para fora. É isso aí. A gente agradece, Arabutã. A gente agradece muito a sua fala de coração, né? E eu entendi pela sua fala que você, baseado em toda a tua experiência, né,
a tua vivência mesmo, você percebeu, como você falou, percebeu certas necessidades práticas, né? Do objetivo principal, né? Do que uma casa espírita deve oferecer, né? Não menosprezando o que já oferece, né? Na questão material, mas assim, o que Avançar um pouco. preparação, né? Que preparação que o grupo, né? Que se propõe a trabalhar numa casa espírita, né, com a mediunidade, o que pensa disso, né? Eu achei muito interessante você citar as revistas espíritas, né? Porque realmente nós, enquanto espíritas, a gente não tem esse hábito do estudo e nem da leitura das revistas espíritas. Achei bem legal esse ponto, né? Porque realmente tem muita coisa lá que não está lá no Pentateuco, não cabia tudo como você disse, né? Então, assim, Exato. eu acho que você faz assim que eu estou sentindo, né? Você motiva, né? Aqui tem algumas novos olhares, né? Da prática numa casa espírita, assim que eu estou entendendo. Né? Exato. Parece que é isso. E aí você fez as suas pesquisas e fez a tua parte, né? Deixou pronto uma cartilha daquilo que você acredita. Bem legal, porque você deixa, então, uma semente daquilo que você acredita que para você, né, seria importante, né, principalmente para aqueles que estão chegando, sabe, que querem conhecer a doutrina. Então, achei muito legal, você fez a sua parte. Como que fala que a gente deve o quê? Plantar uma árvore, escrever um livro? E ter filho. Então acho que você, né, cumpriu isso aí. Eu estou entendendo assim, né? Estou sentindo na sua fala isso. E aí a gente abre, né, para o grupo, ver se essa gente agora é hora da gente, quem está com os microfones fechados, é hora da gente abrir, né, falar um pouco do que a gente sentiu aí, né, em relação ao que o Arabutan trouxe hoje. Uma coisa que eu quero deixar bem clara é que na obra não tem novidade nenhuma. O que houve foi um ordenamento e uma simplificação de linguagem de assuntos, digamos assim, mais pertinentes àqueles que vão se dedicar à chamada assistência espiritual. Não contraria nada em termos de princípios e ensinamentos espíritas, tanto na sua parte moral quanto na sua parte técnica. Isso, inclusive, é coletânea. Eu não tenho uma ou outra coisa que a gente dá uma interpretação. Mas, na verdade, a doutrina tem tanto material que escrever algo a respeito só se for iluminado, porque no meio desses luminários não tem espaço para nós. O que a gente faz é um arranjo, de modo que aquilo se torne um pouco mais compreensível àqueles que vão exercer determinadas tarefas. Uma pergunta: quantos livros, colocando inclusive as revistas dentro desse contexto, Kardec escreveu? Quantas obras Kardec escreveu? Pentateuco, 5. Foram As as revistas, obras 12. próximas que ele deixou quase pronta, né? 12 com 5, 17. Quantas? É 17? Não, são 23. E a mais importante, uma que eu remonto assim como importante para médios, candidatos a médio, aqueles que gostam de atuar na área da assistência espiritual, a obra em que ele fala sobre a mediunidade, a prática da mediunidade, os princípios práticos da mediunidade. É uma obra, foi traduzida aqui no Brasil. Você só encontra hoje, talvez a federação acho que começou a reeditar, mas eu encontrei no sebo. Então, esse material que nós temos, que eu chamo e é coerente chamar dessa forma de cartilha, ele é um apanhado
para uma ideia que eu tenho como eu devo acolher companheiros numa casa espírita para tarefas de ordem espiritual mediúnica. É isso aí, mas não tem novidade nenhuma. Não. O novo nós estamos terminando um segundo livro, que é os benefícios dos trabalhos da corrente magnética para desobsessões e cura, baseado vamos dizer assim, na passagem de Eurípides Bassanufo aqui na Terra, certo? Que é o segundo livro que a gente pretende colocar aí à disposição dos irmãos. É isso aí. Mas uma coisa vocês podem ter certeza: não há conflito nem confronto com os princípios espíritas. Muito pelo contrário. Me apoio neles para justificar o meu pensamento. Podem indagar como quiserem. Oi, Sônia. Pareceste outra companheira lá dos trabalhos. Podem abrir os Pode abrir o microfone. microfones. Boa noite. Poder... Júlio Pedro. Deixa eu fazer uma colocação aqui a respeito exatamente desse ponto que você acabou de mencionar, que se refere à parte do magnetismo, né? E que o Kardec, ele mesmo disse que, olha, não vou tratar disso porque isso aí já é coisa que já vem sendo explicitado, já foi assim, devidamente identificado e explicado para todo mundo. Eu vou tratar da outra parte que é a espiritual. Bom, e Kardec, só uma partezinha, o Kardec colocou, está na Gênesis, o berço do espiritismo é o magnetismo. Isso, inclusive ele completou que uma coisa não existe sem a outra. Né? Exato. Elas são complementares. Bom, e a gente sabe que tem assim, muita restrição, né, nas casas espíritas, nos trabalhos mediúnicos, de utilização da questão do magnetismo, que é uma característica individual, pessoal, né, e que faz parte do contexto de atendimento e de assistência. Sendo que, por ser complementar, as pessoas que precisam efetivamente de tratamento mediúnico, espiritual, ela não prescinde também da assistência magnética, que é do próprio trabalhador, do próprio pessoa que natural, né? Das próprias naturalmente. E essa uma certa forma, né, restrição, impedimento ou até mesmo não aceitação de que uma coisa possa ser complementar e utilizada oportunamente no mesmo tipo de atendimento, isso leva a determinadas pessoas, lógico, não todas, a sofrerem ou, pelo menos, assim, não terem todas as suas necessidades atendidas. Né? Por quê? É muito. Né? A parte magnética alcança muito aquilo que é a constituição física da pessoa. E a parte espiritual, logicamente, que seria assim, a parte principal desse trabalho de assistência. Mas, como a gente sabe que existem reflexos, né, recíprocos, do físico sobre o espiritual e vice-versa, seria uma interação. Seria necessário, quase que uma obrigatoriedade, que você lidar com as duas partes. Não digo assim que proporcionalmente, né, iguais, mas porque também não tem como avaliar isso, mas que seria uma coisa assim, absolutamente recomendável. Você também segue esse tipo também de orientação? Não, seguimos. Nós trabalhamos, como nós não temos conhecimento, digamos assim, validados terrenamente, não temos diploma nesta ou naquela área que poderia fazer um referencial a esses assuntos. Mas acontece o seguinte, nós baseamos muito nas obras de André Luiz, nas orientações estruturais do Eurípides Bassanufo e hoje, mais muita coisa de Manuel Filomeno. Então, nós aprendemos uma coisa que nós desenvolvemos e que há muito tempo, veladamente, esta ou aquela
casa de oração utilizava, é a chamada tela mental, aonde nós fazemos a junção da parte magnética das energias vitais com os fluidos espirituais. Mas entregamos, como nós não estamos habilitados a manipular isso e nem temos condições evolutivas para tal, nós desenvolvemos todo um trabalho em torno dessa tela mental, que ela é uma tela viva, não é um quadro repetitivo, parado, estático, certo? Onde nós pedimos às entidades espirituais a elaboração daquilo que é necessário nos laboratórios espirituais, porque nós não temos condição de manipular juntar o fluido, digamos, de um centro de força com a energia vital de um chakra. Nós temos dificuldades, mas é Júlio, né? Irmão Júlio. Você teve a felicidade de mostrar um aspecto interessante. Não se dissociam e não tem como dissociar. Nós somos 3 interfaces e não tem como se desligar uma, desliga o resto. Se o espírito se afastar, desliga o resto. Se o corpo perecer, desliga o resto. Então, nós praticamos essas irradiações da chamada corrente magnética através de um processo que a gente chama de polarização, de imantação, que tem como força central a tela mental sugerida 90% das vezes pela própria equipe espiritual que assiste o trabalho. Ora, são o quadro da própria figura do Mestre Jesus, os horizontes de um mar aberto, o ir e vir das ondas do mar, o calor de um sol, as ervas emanadas, as energias vitais emanadas por ervas curadoras. André Luiz conta uma passagem, quando ele pediu aos índios, que tomavam conta de uma casa, faziam o trabalho de guardiões, buscar os fluidos de eucalipto para poder limpar a casa e poder entrar nela. Está na obra. Não é nós que inventamos isso, nem a Umbanda inventou. Então, Júlio, você está certo. Não, por isso que eu digo que tem que haver um conhecimento e uma técnica. Agora, quando você reúne um grupo para esse tipo de trabalho, você atinge centenas e centenas de pessoas encarnadas e milhares de espíritos desencarnados que são trazidos para esse tipo de sessão. A necessidade que eles têm fala em choque magnético. Eu vi um espírita com certo conhecimento. Vai dar choque no espírito? Ora, se tinha canhão magnético nos muros do nosso lar, meu dedinho não vai fazer nada. Eu estou brincando, falei. Gente, o espírito empedernido, o obsessor mesmo, esse da pandemia, ele é endurecido. Só uma britadeira para abrir o casulo do endurecimento da sua estrutura perispiritual e conseguir fazer com que alguns mentores e guardiões acessem esse espírito. E a britadeira é as nossas energias, que são aquelas que ele sente, porque fluidos muito leves, sutis, é o tal negócio. Uma cozinha que eu for passar aquele sabãozinho perfumado que está toda engordurada, não limpa. Agora, passa um sabão de soda para ver se não limpa. E o que há de mal em limpar uma cozinha com sabão de soda, se precisa? Então, esse é mais ou menos, uma hora eu gostaria até de conversar um pouco mais com você, percebemos a nossa pequenez. Entendemos que a nossa mão tem uma medida de alcance. Procuramos nas obras as justificativas e as técnicas para tal tarefa. E a colocamos em prática. Mas entendemos perfeitamente que não adianta só rezar, achando... Inclusive, entre o céu e a terra, existem as chamadas orações refratadas. É uma coisa que precisa ser bem entendida. Certo?
Não, nós temos que unir. O que eu dou de mim? Eu não posso dar minha camisa, eu não tenho para dar porque a pessoa está com frio, mas eu posso dar minha energia. Foi aonde apareceu, agora e reconhecido, os médios de sustentação. São os doadores de energia. Porque a pessoa acha que só é médio se tremelicar. Se bater as pernas, dá uma tremelicada. Senão, não é médio. Os médios de sustentação, eles são a base dos trabalhos de radiação. São eles que fornecem os magotes de energias vitais para serem transmudados nos laboratórios espirituais. É isso aí. Desculpe a colocação. Fátima está querendo falar. Fátima, Fala, fala. Fátima. Em primeiro lugar, lhe agradecer a contribuição e esse seu levantamento histórico e biográfico me sensibilizou muito. Obrigado. Me identifiquei muito, só que só tenho 65 anos, mas fui adotada num lar espírita e quem ensinou meu pai a ler foi a minha mãe adotiva. E meu pai devorava os básicos da literatura espírita, que ele tinha acesso, só não teve acesso à revista, mas depois a filha adotiva, essa que vos fala, começou a estudar também a revista. Me identifiquei muito com a sua história, porque meu pai mergulhou na doutrina espírita, lendo e praticando. Ele levava a mim e meu irmão adotivo, para praticar a doutrina espírita. A gente fazia visitas a hospitais, orfanatos, asilos, enfim. Mas, então, eu, assim, com um pouco que eu venho aprendendo com os meus amigos que formam grupos de estudos, que, por exemplo, o que é o espiritismo, é tão importante que hoje, né, quem se interesse pela doutrina espírita, que pegasse, assim, aspas, despretensiosamente o que é o espiritismo, que ali, com o diálogo com o cético, com o padre, né, Kardec faz, à sua época, as perguntas que muitos de nós continuamos querendo fazer. O que levou Kardec a codificar essa doutrina tão consoladora e que desvenda, né, esse mistério do intercâmbio, que somos espíritos, que esse intercâmbio é ininterrupto, ele é contínuo. Então, quando o senhor descreve, e acabou de dizer, e me representa muito esse seu pensamento, de que médiuns todos somos, e que essa mediunidade, ela pode ser educada, deve ser educada, no seguinte sentido, entre outros, né? De que a gente exercita essa mediunidade o tempo todo. Exato. Em vigília, acordado, dormindo, sonambulamente falando. A gente, hoje mesmo, o grupo de estudos que do qual a gente participa, hoje de manhã, o item que a gente estudou foi exatamente sobre esse aí. Esse magnetismo, o sonambulismo, né? Então, quando cada um de nós, num grupo, um pequeno grupo, centros pequenos, interesses pequenos de grupos que fazem lá uma roda de conversa, começando assim, numa roda de conversa, e à medida que cada um vai se interessando, esses estudos vão se aprofundando e a gente vai chegando a essa conclusão. Não é necessário ser espírita para se interessar por essas tantas e tantas e tantas literaturas constatando esse intercâmbio, né? Então, eu queria lhe agradecer, porque aí a gente vê que a gente não está sozinho, sobretudo nesse tempo de pandemia, né? Onde as pessoas todos nós estamos tão carecidos de
de trabalhar esse intercâmbio e auxiliar nesses miasmas que a gente percebe que estão aí poluindo, interferindo, impedindo que essa psicosfera se melhore através da nossa doação, né? Eu acredito, até onde eu venho estudando, e é o pouco que, juntando com o meu pai me ensinou, com o que a gente vem agora com os grupos, né, que se interessam pelas questões da mediunidade, da sua prática, em qualquer lugar, né? Você está num lugar, você entra hoje vocês me desculpem se eu não utilizar um linguajar mais assim rebuscado, mas assim, sou professora e eu venho percebendo que para a gente não precisa se utilizar de linguagem rebuscada para dizer assim, estamos começando a visualizar uma saída, um refresco para essa pandemia. Então, quando a gente coloca, além de em casa, obviamente, que é o exercício tempo integral, a gente começa a colocar os nossos pés para fora de casa e a gente vai no supermercado com uma certa leveza, achando que já podemos transitar, e a gente percebe como antenas, né, com a nossa mediunidade, que essa psicosfera está muito pesada, né? Então, o que a gente pode fazer? É o que sempre meu pai ensinou para a gente fazer. Você vê ali uma briga, você vê ali uma discussão, seja você, que nem o Chico ensinava, né? Seja o oposto, seja o antídoto da rusga, da conversa, da discussão, da provocação. Faça silêncio, enche a boca de água. Isso, para mim, isso tudo é manifestação de doação através da mediunidade, porque a gente aprende com a Joana, né? Pensamento é real, pensamento, a gente transforma pensamentos e sentimentos em realidade. É doação de coisas boas, né? De boas energias, sem falar na questão que o Kardec veio explicando com o auxílio dos espíritos, é químico, é fluido. Muito obrigada. O senhor é um professor de incentivo a todos nós, né? Sobretudo, e aí eu falo como professora, a essa meninada que já está vindo assim, já bem resolvida em muitas questões, precisando cada vez mais de princípios morais, éticos, mas que vem com uma mediunidade já bem sensível, né? O senhor deve ter bisnetos, né? E percebe isso. É muito bom a gente testemunhar esse momento de pandemia e sentir que a gente é útil em qualquer lugar em que estejamos, independente de estarmos ou não dentro de uma casa espírita, participando de uma casa espírita, e a pandemia nos mostrou isso com o isolamento. Se todos os dias, né, entendêssemos que o exercício da mediunidade está, entre outras atividades, o dever, aquele capítulo do Evangelho, o dever de recolhermos ao nosso quarto, nossos aposentos e orar por todos nós. Nós vamos poder dar mesmo essa ajuda, esse auxílio. Muito obrigada, professor. Estou muito contente essa noite por encontrar pensamentos que se afinam com os meus em relação ao exercício da mediunidade. Muito obrigada. Araputã, caiu, parece, a internet dele, ele está aqui com a gente, está com o microfone fechado, eu não sei se ele está ouvindo.
De qualquer forma, está gravado, tá? Vai estar gravando, né, Fátima? Então, tudo que você falou, ele pode ver depois, ouvir depois, né? Porque ele caiu a internet dele de uma hora para outra, assim. Ele tentou uma vez, não deu, aí tentou de novo, e ele está aqui, mas eu não sei se ele está ouvindo. Não sei. Enquanto a gente não tem a imagem dele aqui, o som, temos ainda alguns minutinhos. Alguém gostaria principalmente do grupo, né? Leila, Eliane, a Sônia, que é do grupo do Arabutã, se vocês gostariam de falar, fazer algum comentário, né, em relação ao... Aí caiu de novo, tá vendo? Em relação a essa fala dele, o livro dele, né, a cartilha dele, né, a postura dele. Aí, ó, ele está tentando de novo, acho que a internet está falhando. Poderiam de vocês fazer algum comentário, se quiserem. Eu vou falar. Leila. Eu, arrumando o meu acervo, que eu tenho uns 300 livros espíritas, e didática, pedagogia, porque eu sou pedagoga aposentada, eu descobri um livrinho muito velho, mas muito velho. Ele foi impresso em 1906, me parece. Nossa. Né? Que chama-se Iniciação ao Estudo da Doutrina Espírita. E eu resolvi lê-lo. É escrito por Allan Kardec, traduzido por Guillaume, Nossa, que era o tradutor dele. E ali ele diz muitas coisas a respeito dos cientistas que não acreditavam ou que não acreditam, que tem outras fés, que tem outras religiões. E ele diz o seguinte... Como depois eu, no Livro dos Espíritos, vi essas objeções, ele diz o seguinte, que tenhamos a nossa própria religião, a nossa própria fé, mas que não sejamos contra a fé do próximo. Tá? Isto foi uma coisa muito interessante. Eu estou aproveitando o término da minha jornada nesta encarnação para poder conhecer, para ter conhecimento das coisas. Eu sou igualzinho Arabutã, 57 anos de espiritismo. Eu também Leila, deixa eu falar um pouquinho para encerrar a coisa aqui. Então, eu tenho liberdade com esse meu grupo. A Leila é de uma leitura, tem uma biblioteca imensa. O livro que nós o livro que nós citamos foi só um exemplo. Na verdade, são 23 obras que ele editou, tem outros detalhes interessantes, que nós não estudamos. Eu não sei, giramos em torno do Pentateuco, mas criamos uma tradição, porque a doutrina espírita ela é evolucionista por natureza. Eu ouvi o que a irmã Fátima colocou. Vem sempre aquela indagação. Nós não podemos ficar única e exclusivamente naquela estrutura passiva do deixa ver como é que vai ficar. É o que nós fazemos com isso e ir em direção. Organizar grupo, defender um determinado ponto de vista, porque vejam bem o seguinte, eu tenho a impressão que as entidades estão adiando um problema que foi anunciado há muito tempo, que os centros espíritas lotariam de tal forma que não haveria lugar para as pessoas. Não é verdade? Foi feita essa premonição? Ainda não chegou. E se isso acontecer, como é que nós vamos fazer para atender? Como é que vai ser? Então, essas questões nos colocam diante daquilo que eu defendo, é a praticidade. Precisamos do conhecimento, como colocou a Fátima.
temos que otimizar essa ferramenta chamada mediunidade. Nós não otimizamos nossa voz, o paladar, por exemplo. Eu admiro aqueles caras que pegam, provam uma comida e dizem, olha, aqui tem isso, tem isso, tem isso, tem aquilo. O cara prova um vinho, dá o ano da safra, o tipo da uva, prova um café, sabe até que região o café foi produzido. O ouvido nosso, que responde a bons e maus sons, vibrações de sonoridade. A nossa mediunidade é a mesma coisa. Nós não podemos deixá-la como era anos e anos e anos atrás. Ela evoluiu no nosso próprio organismo, porque nós não somos mais o homem das cavernas, com aquele corpo embrutecido. Ela também se sublimou materialmente, lá na glândula epífise. Acompanhamos, a doutrina espírita é progressista, ela acompanha os avanços da sociedade terrena. E nós, espíritas, relutamos, ficamos no tradicionalismo. Ainda estamos naquela fase, o seguinte, a pessoa conversa conosco, diz que estou mal, não sei o que lá. É o seguinte, dá uma chegada lá no espírita, toma um passe que isso tudo passa. Que nós sabemos que só vai passar se ele mudar o tipo de pensamento que ele tem. O primeiro a ser beneficiado num processo de desobsessão é o obsediado. E insistimos ainda em agir dessa forma. Então, o alerta, o que nós temos defendido, a pretensão nossa em divulgar alguma coisa, é justamente nesse sentido. O que fazer de prático? Não adianta nós dizermos, olha, como eu estou aqui, Kardec disse isso, o Evangelho falou isso, não sei o quê. Aquela mania das mediunidades estratificadas, estereotipadas, psicografia. Olha, Chico, mais de 400 livros, mensagens de espíritos de escola que dá para inundar o planeta de papel. Eu vou psicografar uma mensagem num centro espírita? Com que objetivo? Então, gente, quem dirige trabalhos mediúnicos tem que ter esse senso de mostrar àquele médium que ele pode fazer mais, sendo um médium de sustentação, doar a sua energia medicamentosa, energia vital, para alguém que está doente e precisa ser sustentado um pouco mais em vida. Colaborar com componentes dos medicamentos espirituais que são colocados nas águas fluidificadas. Partir para trabalhos coletivos de irradiações e passe, porque atender um a um, uma casa de oração que tem 10 médios e tiver 300 pessoas, como é que fica? Saber até onde vão suas energias. Ah, mas eu queria ir mais adiante. Saber como fazer para ir mais adiante. Esse é o senso prático. Eu posso ler, como disse a nossa irmã Leila, milhões de livros espíritas. O intelectualismo não faz o espírita. O que faz o espírita é a ação na assistência espiritual. E a assistência material, ela veio para sustentar, para dar pilar, para desenvolvermos aquilo que a Fátima falou, a estrutura moral nossa, o bem-querer do nosso próximo, seja inimigo, seja o que for. Desenvolver sentimentos nas fibras do nosso coração em relação ao nosso próximo. Abraçando um coitado da vida aí que está sofrendo. E está sofrendo porque tem que sofrer, é a passagem dele. Temos que dar as mãos para que ele
caminho, como falou o que é o Espiritismo, eu, antes de ensinar o que é o Espiritismo, eu prefiro ensinar o que é a justiça divina diante da doutrina espírita. Eu prefiro começar a ensinar a lei de ação e reação, causa e efeito, para o indivíduo entender por que sofre. Para mim, quem é acolhido numa casa de oração, a primeira coisa que ele tem que entender é a perfeição da justiça divina. Porque a maioria vai para lá porque está descontente ou não confia na justiça divina. Quer que a gente realize o milagre. Pode crer. Pode crer. Lá no Rio Grande do Sul, eles fazem semanas e semanas a respeito da lei de causa e efeito, o porquê do sofrimento. Palestras e mais palestras. É base principal. Eu, enquanto não entender por que eu sofro, para que a justiça divina seja perfeita, na minha visão, eu vou continuar descrente. E vou continuar com dúvidas imensas que, quando eu desencarnar, vou com ela, quanto ao sentido da vida após a morte. Então, gente, essas observações é que nós o fizemos. Somos um Don Quixote, que seja. Que bom, né? Que seja. Que seja. Agora, fico doido para achar alguém que me convença que eu estou errado. Adorei me fazer me lembrar, Leon Denis, o porquê da vida, do sentido, da dor, né? Afinal, quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Eu vou dizer o que é o Espiritismo para uma pessoa que não tem noção. Agora, quando eu falo, você está sofrendo, você acredita em Deus? Acredita. Você acredita que Deus é justo? Acredito. Bom, então vamos entender esse sofrimento. A doutrina espírita oferece essa explicação, esse viés. Dá um sentido para o sofrimento, né? Exato. Agora eu jogo um evangelho dessa idade na mão do indivíduo e diz, vai lendo essas páginas aí que vão te curar. Nós estamos mais para evangélico do que para espíritas. Deixa para lá. Bom, gente, eu não sei, tem mais alguma pergunta, alguma questão? Ainda parece que tem mais uns minutinhos, né? Tem mais uns minutinhos, mais alguém quer aproveitar essa grande oportunidade aqui que estamos tendo hoje? Sheilinha, seja bem-vinda! Estava sumida. A Sheila é lá do Rio. Amiga essa. Essa meninona aí, que a gente encontra com ela toda quinta-feira, igual hoje, e falamos sobre isso que eu disse para vocês. Essa é a nossa Sheilinha, maravilhosa. Legal. Boa noite. Prazer. Boa sim, noite. Estou retornando aos poucos. Eu quero agradecer, sim. Nossa, são palavras assim que eu não ouço há muito tempo. Quando eu entrei na doutrina espírita em 2002, eu conheci uma pessoa muito querida, que já está desencarnada, que foi uma das fundadoras do centro, e ela falava exatamente isso, né, que você veio colocar hoje para a gente. A importância da mediunidade, né, essa importância do estudo, a importância de você dar sentido para aquela pessoa que está sofrendo, ao invés, né, da questão dos livros, de ler. O livro a gente até lê, mas eu acho que no momento que a gente está precisando, o importante é isso, né? Esse acolhimento. Primeiro socorre, depois interna. Exatamente. Primeiro mata a fome, né? Porque como é que você vai mexer com o intelecto se é o estômago que está gritando? Gritando, é verdade. Então, é só agradecer. Muito obrigada. Gostei muito de estar aqui hoje. E vim num momento ótimo, né, Ed? Retornando. Muito legal, Sheila. Obrigada. Renata, tem alguma manifestação sobre essa palestra? Sobre essa fala, né? Não é uma palestra, é uma fala. Eu acho que palestra está todo mundo enjoado, né? Gente, não aguento mais. Eu não aguento mais, né? É uma imensidade assim que, nossa, eu acho que uma fala, né? Uma fala
assim, desse jeito, acho que sei lá, melhor. Eu gosto mais de uma sala de bate-papo. É a melhor coisa exatamente. que tem. A sala de bate-papo. Eu sou meio Arabutan, a parte da sua fala que mais me tocou foi que, assim, aquela frase, né, que tem no Novo Testamento, né, de Jesus, olhos de ver, né? Então, assim, quando a gente lê as obras, seja o Pentateuco, assim como os André Luiz, que você citou, tem que ter olhos de ver, né? A gente lê, e assim, esse olhos de ver é os olhos de abrir a mente, né? Então, quando você citou essa questão do André Luiz, que disse, né, que vai buscar a energia da planta, né, de eucalipto para limpar, isso é uma coisa muito importante, porque eu estou na doutrina espírita desde da minha adolescência, né, fui de movimento jovem, né, aos 14, 15 anos de idade, e eu sempre aprendi que essas coisas não têm nada a ver, né? Uma vez até assisti uma palestra em que o palestrante debochou das ervas, né? Disse assim, tem pessoas que se dizem espírita e que a frente da casa é cheia de ervas porque diz que ajuda a proteger, falando de uma forma jocosa. E aí, na vida adulta, hoje, eu vim me tornar uma terapeuta que trabalha com ervas, a minha casa aqui é cheia de ervas, né? Então, assim, assim, para mim, isso é uma coisa que não tem mais ressonância nenhuma na minha alma, né? Com relação ao aprendizado, de que o quanto mais nós abrirmos o conhecimento, quanto mais a gente expandir dentro da casa espírita, de forma respeitosa, com todas as outras áreas, mais nós vamos crescer e acrescentar. Mas enquanto a gente ficar com aquela trave nos olhos e não enxergando o que está ali subliminarmente, ou às vezes, ou muitas vezes até claramente em tudo que a doutrina nos oferece, nós vamos continuar nessa mesmice, nesse tradicionalismo que faz os centros enfraquecerem, as pessoas se enjoarem, saírem, né? Eu acho que todas as outras áreas de conhecimento, como você falou aí, elas só têm a acrescentar mais ainda nos fundamentos da doutrina. Exato, elas convergem para a doutrina espírita. O que nós não podemos, Renato, é deformar o princípio espírita a nosso favor. Não podemos fazer isso. O que nós temos é o conhecimento no encaixe do princípio espírita. Por exemplo, você acabou de citar uma passagem aí, nós estamos estudando o livro, e se você estiver lendo ou prestou atenção e anotou, e se não anotou, busque. O Manuel Filomeno, através do Divaldo, ele fez uma afirmação que eu levei 45 anos para saber a realidade dessa afirmação. Você sabia que o perispírito nosso, a maior organização de energia do nosso perispírito, qual que é? A vegetal. Está lá na obra do Manuel Filomeno, quando ele fala sobre o perispírito, a influenciação dessa questão da pandemia. E nós sempre tivemos a impressão que é animal, porque ele sai do nosso corpo. Mas não é a sustentação da energia, a principal sustentação dos perispíritos no plano espiritual são as energias vitais dos vegetais. E isso eu falo de garganta inflada, porque se disserem que não é, eu digo, então vai discutir, chama o Manuel Filomeno numa sessão espírita e discuta com ele, eu quero estar presente. Eu nunca li Arabutan, mas eu concordo plenamente. Esse livro no rumo do mundo de regeneração. É o penúltimo ou último livro dele, dessa série que o Divaldo psicografou da transição planetária. O André Luiz, ele tem nas entrelinhas, eu tenho anotado, me dei a esse trabalho,
muitas referências à questão dos cristais e dos vegetais. Agora, nós temos que ter um consenso, Renato, de não jogarmos a holística dentro da doutrina. Fazer o inverso. Porque a deformação do princípio espírita vai criando vieses que, no fim, a expressão é para minha mãe. Se ela estiver por aqui, vai escutar e ficar quietinha. Vai criar um bazar de turco. Porque o que sustenta a doutrina é a sua pureza. Essa pureza ela está diante do quê? Da clareza científica. Então, eu tenho que ter muito cuidado. Eu posso usar as energias vitais nas minhas irradiações, nas minhas mentalizações, nos meus pedidos, sem o viés holístico de uma atuação fora dos princípios espíritas. Eu posso utilizar a irradiação dos cristais? Posso. O ir e vir das ondas, o limpar e o energizar, posso, numa tela mental. Por quê? Você veja bem que Manuel Filomeno cuida de uma sessão mediúnica no plano espiritual, aonde incorporou um obsessor, numa médium chamada Marta, se não me engano. Márcia ou Marta? A necessidade que ele teve de pegar essas energias vitais. Depois você vê, num plano mais avançado, a mãe de Gúbio, do Papa Gregório, que o convenceu dele deixar a magia negra, a Goécia, né, como era chamada, que ele tinha uma cidade onde havia escola para magos negros. A mãe dele teve que vir, mas para ela vir, ela teve que se materializar naquele plano, onde eles se encontravam, lá na região do Papa Gregório. E foi retirada da natureza e das energias dos médios, das energias vitais necessárias para que houvesse a materialização. Ora, a gente vendo isso, nós podemos perfeitamente utilizar essas energias. Aquele galinho de arruda que a avózinha nossa, lá do nosso tempo de criança, batia na feridinha ou no mal-olhado, chamado mal-olhado nas crianças, o que era? A transformação da energia vital em fluidos vivificantes que afastavam os fluidos negativos daquela criança. E ela se curava, se tornava boa. Ah, é fenômeno? Não, não é. É uma lei natural. Porque a arruda tem, já reconhecidamente, cientificamente, a qualidade de ser uma planta inseticida. Ela combate fungos, combate vírus, combate uma porção de coisas. E ela é tão sensível, se nós tivermos os fluidos negativos, você tocar nessas plantas, ela puxa de tal maneira, faz a limpeza, inseticida de tal maneira que chega até a secar. Isso é fenômeno científico hoje aceito e explicado. Então, o que eu digo a vocês é o seguinte: não vamos transformar a doutrina em, eu diria assim, em um picadeiro. Não. Vamos agir e utilizar as nossas mediunidades, otimizar pelo conhecimento. Saber como nós podemos recepcionar as energias dos nossos chakras e entregar essas energias vitais aos missionários do plano espiritual. Saber a diferença entre os fluidos e a energia vital. Saber que a tela mental ela forma um dínamo condensador, misturador, homogeneizador dessas energias, que nós colaboramos com a receita do plano espiritual
formulando remédios para serem colocados nas águas fluidificadas. Maravilha. Já estamos no nosso horário. Muito obrigada, Arabutã. Obrigada de coração. Eu que agradece, né? Eu que agradeço. Eu vou agora encerrar aqui a gravação e logo depois a gente faz a prece de encerramento, tá certo? Então, boa noite a todos que vão depois nos ver, né, pela gravação, e os que estão aqui, aguardem só um pouquinho que a gente vai fazer uma oração.